Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast, o podcast que tem o intuito de te trazer muita informação, conhecimento para que você tenha uma jornada do maternar mais leve, com mais saúde e bem-estar. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercício físico na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente do GestarCast para trazer bate-papos com profissionais incríveis para realmente proporcionar uma maternidade incrível que você possa curtir e aproveitar da melhor forma possível. O nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, que muitas vezes a gente acha que ele vai ser importante só quando o bebezinho já está aqui, né, no nosso colinho. E na verdade não, ele começa bem antes, até na verdade desde a pré-concepção, mas a gente vai falar bastante aqui sobre a fase da gestação e também depois quando esse bebezinho já está aqui conosco, que é sobre a pediatria integrativa. Então faz o seguinte, mamãe, pega teu suquinho, teu chazinho, a tua aguinha. Lembra, se você está gestando ou amamentando, nada de café e chimarrão para você, combinado? Mas pega essa bebidinha que faz você se sentir bem confortável e vem conosco porque o GestarCast está começando. Mas antes de eu contar para vocês quem é que está aqui comigo, deixa eu apresentar para vocês quem é que está fazendo o GestarCast acontecer. Nós temos conosco então o apoio da Rabassa Seguros, do Espaço Saudável da Feira, a loja Nina Baby, o Instituto Camila Milagres, Neoplenos Clínica Médica, a Branda Nutrição Materno Infantil, Centralize Espaço Preventivo e Reabilitativo, a Letícia Assunção, Educadora do Sono Infantil, e a Materna Amamentação. Então, se preparem, que rufem os tambores para ela que é médica pela Universidade Federal de Minas Gerais, pediatra titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com experiência em medicina translacional pela McGill University no Canadá, com especialização na American Academy of Pediatric Special Needs nos Estados Unidos, pesquisadora em neurodesenvolvimento no LICA, e pré-doutorado em Food and Health pela Université de Lille-Unilassale na França, coordenadora do curso de pós-graduação de Pediatria Funcional na Plenitude Educação e fundadora do Instituto Camila Milagres. Conosco no GestarCast, doutora Camila Milagres. Seja bem-vinda, doutora. Ai, fico muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco para mães, né? Eu como pediatra acabo pegando essas mães depois que o bebê já nasceu, e poder falar durante a gestação de coisas que vão ser tão importantes para o resto da vida desse bebê, que vai virar uma criança e depois vai virar um adulto, e eu quero que seja um adulto saudável, com bom neurodesenvolvimimento. Então eu acho muito importante a gente ter esse tipo de iniciativa. Ai, que bom, doutora. Como eu digo, a nossa missão é realmente povoar o mundo com pessoas saudáveis, né? Às vezes as mães acham que correu tudo bem na gestação, o bebezinho nasceu e tal, e tá tudo certo, mas esquecem que esse bebê, como a senhora falou, vai se tornar um adulto, né? Vai se tornar um idoso, e que qualidade de vida a gente quer, né, para o nosso filho durante todo o decorrer da jornada dele, né? Então vamos falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho, falar da diferença, na verdade, da pediatria tradicional para a pediatria integrativa, doutora. Tá, eu acho que a principal diferença disso é a abordagem que a gente dá. A pediatria tradicional, ela vai ter um foco muito grande na doença. E quando a gente pensa na pediatria integrativa funcional, a gente vem com uma abordagem um pouco mais preventiva. E mesmo quando essa doença ocorre, a gente tenta chegar na causa da doença e não no sintoma da doença. A pediatria em particular, ela vem de um tempo para cá caminhando no sentido da antibiótico terapia, da corticoterapia, porque a gente não previne as condições para as quais isso poderia não ser utilizado. Sim, trabalhar de uma forma preventiva mesmo, né? Sim. Evitar esse uso, né? A necessidade desse uso, na verdade. E eu acho que essa ideia da medicina de urgência, da criança tem febre, a criança tem uma diarreia e ela vai num médico na urgência que não conhece essa criança, não conhece essa família, não conhece qual que é o desenvolver desta família e desta criança, como que essa criança lida com o adoecimento. Então, pode ser que eu pegue ali uma criança que rapidamente fica bem, mas eu posso pegar uma criança que demora para ficar bem. Então, assim, aquele médico da urgência, ele não conhece a criança. Então, até para se prevenir, ele muitas vezes passa um antibiótico no momento em que talvez não precisaria daquele antibiótico.
Então eu acho que essa ideia da gente ter tirado do pediatra da família para o pediatra da urgência acabou levando essa pediatria tradicional para o corticoide e para a antibiótico terapia. Então, assim, ela é uma pediatria muito medicamentosa. Então, a ideia da pediatria integrativa vem ali no conceito de slow medicine, aquele conceito de uma medicina mais lenta, em que a gente avalia essa criança de uma maneira mais integral e que a gente olha quais são os motivos pelos quais essa criança pode adoecer no futuro ou ela está adoecendo se for no presente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pediatria funcional, a gente pensa que a gente vai começar essa pediatria funcional quando o bebê nasce. E o que a gente tem hoje dentro da pediatria funcional é que a gente começa a pediatria funcional na pré-concepção e não na hora que o bebê nasce. A hora de consultar um pediatra funcional quando você quer gestar, é quando você quer gestar e não quando o bebê nasceu. E muitas vezes as pessoas chegam para mim depois de uma gestação, que às vezes foi muito bem acompanhada, mas acompanhada por um obstetra, acompanhada por um profissional que está preocupado com a saúde materna. A mãe foi acompanhada, A mãe, né? Foi acompanhada. Foi acompanhado de tabela, vamos dizer assim, né? Mas não realmente específico, né? Mas ninguém olhou para aquele bebê em si como um ser dotado de uma saúde própria. Sim, sim. Né? O bebê tem uma saúde própria, ele vai crescer. E ele vai virar uma criança com uma saúde própria, depois um adulto com uma saúde própria, um idoso com uma saúde própria. E a gente quer que esse bebê ele chegue na fase de idoso com o melhor funcionamento do seu corpo e da sua bioquímica corporal possível. Então, quando a gente fala de pediatria funcional, pediatria integrativa, a gente está falando de ciclo bioquímico. Então, eu quero que todos os ciclos bioquímicos do meu corpo e do corpo do meu filho estejam funcionando adequadamente, para que ele tenha essa capacidade de chegar na senescência com uma boa saúde. É como eu digo, a gente quer viver mais e as pessoas estão vivendo mais, mas a gente quer viver melhor, né? Não adianta ficar lá com seus 60, 70 anos já numa cama, né, quase que vegetando, dependendo de um monte de gente para te dar esse suporte. Qual é o sentido? Né? Que a gente consiga viver lá até os nossos 100 anos ou mais ainda, mas com autonomia ainda, né? Com saúde, com força, enfim, com um corpo funcional em todos os aspectos, né? É isso mesmo, né? A gente vê que com o advento dessas novas tecnologias em saúde, realmente a gente foi capaz de aumentar a expectativa de vida. O que não acontece com o aumento da qualidade de vida na senescência. Não é a mesma coisa aumentar a expectativa de vida e aumentar a qualidade de vida. Então, essas tecnologias novas, elas foram excelentes, porque a gente vive mais. Mas a gente tem que voltar um pouquinho e entender, já que a gente está vivendo mais, quais são as estratégias que eu posso utilizar para viver melhor. Perfeito. E isso começa lá na infância. Tem um estudo muito legal que avaliou as doenças infecto-parasitárias. E ele foi um estudo feito aqui no Brasil, porque no Brasil a gente tem muitas doenças infecto-parasitárias. A gente tem muito parasita, por exemplo. Lombriga, ascaris, estrongiloides, a gente tem muito desses parasitas. E o que eles pegaram foram crianças que tiveram muito contato com parasitas e crianças que tiveram pouco contato com parasitas. E acompanharam essas crianças até virarem adultas e fazerem lá 50 anos, mais ou menos. E eles perceberam que os marcadores inflamatórios das crianças com muito parasitas eram diferentes daqueles marcadores das crianças que tinham pouco parasita. Isso quebrou um paradigma dentro da medicina, porque antes a gente achava que o exposoma, que é assim, quais são os tóxicos pelos quais eu estou exposto, ele começava a contar na qualidade de vida a partir da idade adulta. E foi por causa desse estudo dos parasitas que a gente entende hoje que a gente, desde criança, uma pequena inflamação pode ter um efeito futuro lá no idoso. Então, a ideia da pediatria funcional é justamente tentar diminuir essas inflamações, tanto agudas quanto crônicas, para que eu tenha um melhor desempenho na idade adulta. É aquele olhar, né, de que o que acontece na gestação não fica só na gestação. Né? Eu digo, por isso que eu faço essa analogia às vezes, porque realmente tem mães que pensam assim, a gestação, daqui a um pouco a mãe teve alguma complicação, teve, né, alguma doença, um diabetes e tal, mas o parto aconteceu, a criança sobreviveu, nasceu, então foi tudo bem. Tá, mas
E aí depois, lá na fase adulta, ou às vezes até na adolescência, essa criança tá com diabetes. E aí, da onde veio? Né? Ela já vem com essa predisposição em função da gestação. Então acho que a pediatria funcional, ela vem como o meu papel como educadora física. Eu digo que eu sou educadora, né, personal de duas vidas, personal de feto, porque a gente atende mãe e atende bebê. É o bebê que nos dá muitas sinalizações de como esse treinamento está indo, o que a gente pode ir fazendo, o que precisa ajustar. E a pediatria funcional é isto, né? É uma pediatria de feto. E como isso é pouco falado ainda? Porque quando a gente engravida, a gente vai pensar no pediatra lá quando está com quase 30 semanas para fazer a consulta pré-natal, para pensar na sala de parto. Né? Não é nem na questão realmente, como a senhora falou, da preparação já na fase de pré-concepção ali, e muito menos durante toda a gestação. E o ideal seria que esse bebezinho que está ali na barriga da mãe, que é um feto, ele já fosse acompanhado, então, desde o início. Sim, o ideal é que ali do pré-gestacional, ali a gente já faça uma consulta com o pediatra, mas ainda que não tenha feito, que ali no finalzinho da gestação a gente consulte um pediatra para saber o que eu posso fazer nesse parto, o que eu ainda posso fazer, o que eu posso fazer quando esse bebê nascer, o que eu posso fazer ali nos primeiros dias da maternidade, porque nem sempre esse pediatra vai estar ali fazendo a sala de parto, nem sempre esse pediatra, que é o pediatra que a pessoa quer que seja para sua vida, ele vai estar ali acompanhando nos primeiros dias do hospital. Então eu acho que ter já esse pediatra da família, essa pessoa que acompanha essa criança desde do útero até quando ele vai passar para a clínica médica. Que vai conhecer realmente todo o histórico, né? Isso, e aí vai facilitar, por exemplo, nesses adoecimentos. Porque se eu conheço o histórico, eu sei, essa criança, ela quase não evolui muito mal, então eu posso esperar um pouco mais de tempo. Então eu espero 72 horas de febre, mas eu conheço tanto essa família que eu posso esperar 96 e tudo bem, porque eu tô perto, eu tô acompanhando, eu sei que vai ficar tudo bem. Então eu tô aqui, eu acho que o papel do pediatra é esse, é estar ali para o momento em que você precisar. Quando a gente pensa nisso que a gente está falando, do adulto, mas mesmo na criança, a gente tem um aumento muito grande de desordens crônicas em pediatria. Tem um projeto americano que chama Preconception to Infancy, que é P2I Baby, que mostra que esses agravos crônicos como asma, obesidade, diabetes, cânceres, eles estão aumentando na população pediátrica. Um dos grandes motivos para isso foi reconhecido pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, em 2003. Quando a gente fez ali o Projeto Genoma, sabe o Projeto Genoma, quando mapeou todo o DNA do ser humano, a gente achou que com esse Projeto Genoma a gente teria um grande avanço em termos de doenças, inclusive na pediatria. E depois do Projeto Genoma isso não aconteceu. Então em 2003 o CDC ele reconheceu que o Projeto Genoma corresponde só a 10% das doenças, que são as doenças estritamente genéticas. E os outros 90% de doenças que estão crescendo. Hoje, a mortalidade por câncer, principalmente leucemia e câncer neurológico, em crianças é a segunda causa de mortalidade nos Estados Unidos. Nossa! Infantil. A primeira sempre é acidente, né? A primeira sempre é traumática na infância, até porque a criança, ela é muito mais resiliente, ela tem um índice de sobrevida muito maior. Eu fui intensivista durante muitos anos da minha vida e a gente sabe que dentro de uma UTI pediátrica a gente tem pouca mortalidade, porque a criança ela é muito resiliente, mas a gente tem muita morbidade. A gente tem a criança que adoece e que tem sequelas pro resto da vida. Eu acho que pensar nessas sequelas, em como eu posso diminuir esses agravos crônicos é muito importante. E eu acho que é esse o papel do pediatra integrativo, do pediatra funcional, ou de olhar para essa história toda com um olhar menos medicamentoso, e mesmo quando precisar medicar, pensar, eu estou medicando, mas eu preciso olhar por que eu estou medicando. O que está acontecendo, né? Qual é a causa que está debaixo dessa doença. Não é só tratar o quadro ali, mas sim investigar o porquê que essa criança está adoecendo, né? E o que está faltando. A gente entra aqui muito, acho também a questão, né, da parte de suplementação, as vitaminas. A gente pensa em vitaminas para o bebê, o padrão, que é a vitamina D e o ferro. Ali até a partir dos 6 meses de vida e tal.
Mas e aí, tem mais vitaminas que são importantíssimas suplementar, que a gente está vendo aí, né, a questão de neurodesenvolvimento, enfim, o que... Claro que tem. Esse tem. E assim, a gente tem vitaminas que a gente utiliza para o bebê desde a gestação. Um exemplo dessas vitaminas é a carnitina. Ela está muito associada aí ao seu nicho de atuação. A carnitina, ela aumenta a disponibilidade de oxigênio para o músculo, mas ela aumenta também a disponibilidade de oxigênio para o cérebro. E o leite materno, ele tem quantidades variáveis de carnitina. Eu não estou dizendo que não tem carnitina, mas eu tenho mães que podem ter mais carnitina e mães que têm menos carnitina. A pesquisa com a carnitina começou com porcos. Então, lá na criação de porcos, eles davam carnitina para a criação e percebiam que os bebês porcos, eles ficavam maiores. Se desenvolviam melhor neurologicamente. Então eles ficavam mais espertos e eles faziam mais coisas. E aí se tentou se translacionar esse conhecimento do porco para o ser humano. E a gente descobriu que sim. E cada vez mais estudos, né, dos benefícios em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Então, suplementar a carnitina no terceiro trimestre da gestação, não para gestante, eu não estou pensando na saúde materna, mas vai fazer com que esse bebê tenha maior ganho de peso, que ele tenha maior estatura e que ele também tenha o cérebro 25% maior. Nossa! E isso é muito relevante, porque a gente não está falando de remédio, a gente está falando de carnitina, que não tem efeitos colaterais. Sim, porque o medicamento é toda aquela coisa do risco-benefício, né? Tem que colocar na balança. Já o suplemento, claro, não vai suplementar aquilo que não é necessário, mas tem coisas que são fundamentais, ainda mais pensando na nossa alimentação hoje em dia, né, doutora? Que é uma alimentação, essa alimentação mais ocidental, que fica carente de quantos nutrientes. A gestante, a mulher engravida, e muitas vezes a gente não faz esse trabalho pré-concepção com obstetra, né? Então a gente já procura obstetra ali quando engravidou e tal. A gente engravida com várias carências. Imagina esse bebê. Se a mãe não tem para passar pro bebê, de onde que o bebê vai tirar? Então precisa esse olhar realmente, né? Que é um olhar bem atento do pediatra também, né? A gente tem a desnutrição, em que eu vejo realmente uma perda de peso, uma perda de massa magra. Mas eu tenho uma desnutrição funcional. Aquela fome oculta também, né? Uma fome oculta, em que eu tenho uma não qualidade alimentar, mas o que eu como em termos de calorias é suficiente para que meu corpo ele seja um corpo não desnutrido, entre aspas, que seja um corpo aparentemente saudável. Mas quando a gente vai analisar, principalmente dentro da célula, tá faltando. Uma dessas coisas que eu faço muito, isso tem muito a ver com neurodesenvolvimento, com, por exemplo, o transtorno do espectro autista, com TDAH, e aí é uma área que eu trabalho bastante, por exemplo, da vitamina B12. Porque quando eu meço a vitamina B12 na corrente sanguínea, eu tô medindo a vitamina B12 ativa e a inativa. Então, muitas vezes ela tá ótima na corrente sanguínea. Mas o jeito certo de medir seria medir uma transcobalamina, que a gente não tem disponível. Ou medir a vitamina B12 dentro da célula. Para ver o que realmente está chegando nessa célula. Para ver o que realmente está chegando nessa célula. E a gente sabe, por exemplo, que no transtorno do espectro autista, tanto para B12 quanto para folato, muitas vezes a gente vai encontrar isso na corrente sanguínea super elevado, e quando eu faço uma medição dentro da célula, está reduzido. É ali que está faltando. O folato, em particular, quando eu meço ele dentro do plexo coroide, que é no líquor, que é um líquidozinho que passa ali no cérebro, ele está reduzido. Então, só olhar numa abordagem primária, uma abordagem sem entender toda essa complexidade que é a suplementação, muitas vezes você não vai indicar uma suplementação. Então, eu acho que a gente precisa treinar mais os médicos a entenderem sobre suplementação. E na faculdade, e depois na pediatria, e eu fiz uma residência em ginecologia e obstetrícia também, na residência em ginecologia e obstetrícia, a gente estuda o básico. Eu mal sabia quais eram as formas de ferro. Eu não sabia nem diferenciar um pirofosfato férrico de um sulfato ferroso. Então, assim, essa e a gente vê isso hoje, né? A gestante só suplementa sulfato ferroso. Sim, porque a gestação inteira, e aí?
Porque você simplesmente não conhece os outros tipos. E ácido fólico. E ácido fólico. Né? E ácido fólico, porque assim, pra mim, eu acho que pelo menos a gente tá começando a aceitar esse conceito. Mas durante anos foi usado 5 miligramas de ácido fólico por dia para toda gestante. Antes de engravidar, 3 meses antes de engravidar, 5 miligramas de ácido fólico. E aí, os estudos começaram a aparecer, mostrando que esse ácido fólico não metabolizado, ele recircula e ele causa danos. Dentre esses danos, a possibilidade de talvez ser um fator de risco para transtorno do espectro autista. E aí veio toda essa história de mudar a suplementação. Se você quer usar ácido fólico, não tem problema, não estou falando que ácido fólico é ruim. Você tem que usar numa dose nutricional, 400 a 800 microgramas, idealmente até 400 microgramas por dia. Se você não quiser usar o ácido fólico, você pode usar a forma ativa. Então a gente usa metilfolato, mas cada vez mais para gestação, a gente tem falado em usar não só o metilfolato, mas o ácido folínico. Porque é o ácido folínico que entra dentro do líquor do bebê. E se eu tenho um anticorpo que bloqueia o receptor do folato, ele não entra. Então eu tenho que fazer uma sobrecarga de ácido folínico. É um exame que chama FRAT, que existe lá nos Estados Unidos há uns 8 anos, 10 anos, não vou saber exatamente, mas recente ainda. Mas uma coisa recente. Mas no Brasil chegou só esse ano. Nossa. Em que eu posso fazer esse exame, eu meço a quantidade de anticorpo que eu tenho contra o receptor de folato, e se eu tiver 2 tipos de anticorpos, eu tenho que dar ácido folínico em doses mais altas. Senão vai estar só ingerindo e não está sendo absorvido, não está sendo aproveitado. Ou não vai chegar no cérebro do seu bebê. Que é a intenção, né? E eu quero que chegue no cérebro. Então, quando a gente fortificou os alimentos, e foi uma ótima ideia fortificar os alimentos com ácido fólico para diminuir a incidência de defeitos do tubo neural, então aquelas crianças que nasciam com a coluninha meio aberta, ou mesmo a fenda palatina, quando eu nasço com uma fendazinha no céu da boca. E sim, a suplementação e o enriquecimento da farinha de milho e de trigo com ácido fólico reduziu a incidência tanto de defeito do tubo neural quanto de fenda palatina, mas não diminuiu os distúrbios do neurodesenvolvimento e, pelo contrário, aumentou os distúrbios do neurodesenvolvimento, como autismo, TDAH e outras condições crônicas. Então a gente tenta corrigir por um lado e a gente dá um problema por outro. É a dificuldade que a gente tem, e é por isso que eu falo muito de medicina translacional. Quando você lê o meu currículo aí, uma das coisas é a medicina translacional. A medicina translacional, ela tem o objetivo de agilizar a transferência do conhecimento da bancada da universidade, então lá da pesquisa científica para o médico. Porque tem estudos que mostram que pode demorar 50 anos para esse conhecimento que está saindo da bancada da universidade para o médico. Quando a gente fala de vitaminas, mais ainda, porque vitamina não pode ser patenteada. Então vitamina não é de interesse da indústria farmacêutica. Sim. Então esse conhecimento que surge lá na bancada da universidade sobre vitamina, ele demora ainda mais tempo para chegar lá no consultório do médico e ele efetivamente tomar uma conduta. Sim, sim. Então a medicina translacional é isso, ela tenta agilizar esse conhecimento. Você podia ficar esperando 50 anos. Não dá. Não tem, Quando a gente fala de remédio mesmo, droga, que acabou de ser lançada por uma indústria farmacêutica, a gente tem que seguir determinados parâmetros de conduta, porque essa droga ninguém sabe qual que é o efeito dela no longo prazo. É completamente diferente da suplementação de colina, da suplementação de vitamina B1. Não, e suplementação, que a gente lembrar que essa suplementação, ela tá disponível nos alimentos, né, que foram criados pela nossa natureza e por Deus, enfim, tá ali, tá à disposição. Lógico que às vezes nem das doses necessárias que a gente precisa, ou muitas vezes, né, a gente não ingere realmente aquele alimento. Então, tipo assim, algo que é natural. Isso, e quando eu coloco lá naquela balança de risco-benefício, então assim, eu tenho um potencial benefício que ainda não chegou lá no nível de evidência para virar uma diretriz. Mas eu não tenho nenhum potencial risco. Então, eu sou de uma linha dentro da pediatria, e eu tenho filho autista, né? Eu acho que a gente não falou sobre isso, mas eu tenho filho autista, e eu entrei muito nisso por causa dele.
E quando eu fui mãe do Gabriel e eu me peguei ali com tantas decisões para serem tomadas em relação à saúde do meu filho, eu decidi que eu queria mudar a medicina de algum jeito. Especialmente no sentido de eu quero poder usar coisas que não tem nível A de evidência, mas que tem um nível de evidência sim. A gente pode ter um nível B, um nível C, um nível A1, um nível A2. Então, assim, eu não tenho uma meta-análise, eu não tenho um estudo muito grande. Totalmente robusto. Totalmente robusto, mas que pode trazer um benefício. Já tem indícios de benefício. Se eu tenho indício de benefício no resveratrol, eu quero ter o direito de usar no meu filho. Porque eu quero que ele tenha o melhor possível. E a gente, eu não vou falar isso para pneumonia. A pneumonia, eu não vou trocar o antibiótico pelo resveratrol. Porque a pneumonia, eu tenho tratamentos padrões ouro, que são tratamentos muito efetivos. Então, nesse caso, eu não vou trocar. Mas naquelas desordens crônicas, para as quais eu não tenho um tratamento efetivo, eu não tenho o que fazer, eu quero poder ter o direito de escolha. E eu acho que a pediatria funcional e a pediatria do neurodesenvolvimento e tudo que eu faço hoje como ativista é para dar para as pessoas o direito de escolherem. Eu quero poder escolher o que não está numa diretriz. E eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Perfeito. É realmente decidir, né? Tu ter esse poder de escolha, esse poder de decisão. Doutora, tu falou, né, em relação ao teu filho autista e tal. Quais são os sinais, com que idade as mães conseguem perceber sinais de que o filho pode ter um aspecto autista ou ter algum atraso de neurodesenvolvimento, enfim? Eu acho que atraso de neurodesenvolvimento a gente percebe desde o bebezinho, né? A gente pode ter ali bebês que tenham algumas sensibilidades sensoriais. Eu uso muito uma abordagem americana que chama floor time, que é de um pediatra americano, Dr. Grispen, e ele mostra como a gente pode ter sinais de sobrecarga sensorial no bebê pequeno quando eu vou trocar a fralda, por exemplo. Então, eu tenho um bebezinho e toda vez que eu deito ele chora. Muito. Ele se sente desconfortável. Ou um bebezinho que vai para um ambiente com um pouco mais de barulho e ele não fica bem, ele só quer ficar num ambiente mais controlado. Isso já são sinais de sobrecarga sensorial. No Gabriel, eu percebi o primeiro sinal de transtorno do espectro autista quando ele tinha uns 8 meses, mais ou menos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava deitada no sofá, coloquei o Gabriel no meu colo e eu percebi que o quadro se interessava mais para ele. Ele estava muito mais interessado no quadro que estava assim na parede, que era cheio de cores, do que no meu olho. Então eu percebi ali que tinha um interesse pelas cores muito maior do que o interesse pelo ser humano. Então ali foi um primeiro sinal de alerta. Mas eu bloqueei esse sinal e o diagnóstico mesmo eu fui fazer com um ano e um mês, o que foi muito precoce. No Brasil, a gente tem uma média de diagnóstico de transtorno do espectro autista aos 5 anos de idade, o que é um absurdo, porque quanto mais cedo eu entro com a intervenção, melhores são os desfechos clínicos. Então, o ideal é que a gente faça esse diagnóstico antes dos 2 anos de idade, e é possível. Tem uma pesquisa francesa, chama PREO, que é pré-autismo, em que eles pegaram vídeos dos bebezinhos que se tornaram autistas para tentar achar sinais e sintomas clínicos muito precoces. E depois do pré-O, a gente consegue, em pessoas que foram treinadas, fazer diagnósticos tão precoces quanto 6 meses de idade. Nossa, eu já tinha visto alguma coisa até depois dos 2 anos, que fica mais claro, os sinais, alguma coisa assim. Não, imagina, tu consegue bem antes. Porque deve ter um padrão desse comportamento desses bebês, né? E a vantagem não é nem um diagnóstico. Mas você não precisa dar um diagnóstico, essa criança é autista com 6 meses. Sim. Mas você dá pelo menos um diagnóstico de essa criança está em risco. Que ela está em risco, o que eu posso fazer? Porque a gente sabe que as abordagens preventivas, as abordagens de enriquecimento do ambiente, elas melhoram o desfecho. Então, quando eu faço um diagnóstico ali muito precoce, eu quase sempre melhoro o desempenho dessa criança. E aí, se ela não era autista, ou se ela não tinha TDAH, ou se ela não tinha transtorno de processamento sensorial, e eu vi esses sinais e tratei, ela não teve nenhum prejuízo. Pelo contrário, ali foi enriquecido o ambiente dela. Ainda. Não há problema.
problema. Ainda. Então, aí isso já virou diretriz. Todas as diretrizes médicas recomendam o diagnóstico antes dos 2 anos de idade. Infelizmente, a gente ainda tem esse hábito de falar com o pai, eu chamo de conhecimento dinossauro, de falar com o pai que pode esperar, que cada criança tem seu tempo, que é assim mesmo. Meninos falam mais tarde, meninas falam antes. Uns caminham antes, outros depois. Então, assim, se existir qualquer mínimo atraso de desenvolvimento, o pior que você pode fazer por essa criança é esperar. O melhor que você pode fazer é iniciar a abordagem preventiva com melhora do estilo de vida, melhora da alimentação, colocar essa criança num ambiente com enriquecimento terapêutico, que pode ser na terapia, mas pode ser um enriquecimento terapêutico em casa também. Afastar essa criança de telas. Pode ser organizar o ambiente em casa. Organizar o ambiente em casa. O que tu tá propondo para essa criança em casa? É um ambiente que promove esse desenvolvimento dela ou não? Como agora você falou das telas. Sim. Né? E aí, que ambiente ela está inserida em casa, né? E aí, quando a gente pega esse atraso, a ideia é, vamos organizar o ambiente. Então, eu não dei um diagnóstico, mas eu falei, tem um risco. Observe. Tem algo aí que não tá... É uma luzinha que liga, né? É uma luz de alerta. Uma luz de alerta que liga. Então, você ligou aquela luz e aí também você vai colocar essa criança para avaliação em potenciais dificuldades. Então, você vai pedir uma avaliação ali da terapeuta ocupacional, uma avaliação da fisioterapeuta, uma avaliação da fono, pra gente ver se tem alguma coisa que pode ser trabalhada. E a minha experiência em consultório é muito benéfica, porque quando a gente faz esse diagnóstico super precoce, realmente essa criança ganha muito mais rápido. O cérebro do bebê, ele é um cérebro que tem muita plasticidade. O que é plasticidade? Eu consigo modificar. E aí ele vai crescendo, ele vai perdendo um pouco a plasticidade. Mesmo no adulto, a gente ainda tem algum grau de plasticidade. Mas muito menor. Mas o cérebro de uma criança de 2 anos, ele é muito mais moldável do que o de uma criança com 5. Imagina, e é uma diferença curta de tempo, né? Imagina depois pro adulto, depois pro adolescente, pro adulto. Sim. Então, por isso que a professora disse, não dá pra perder tempo, né? Não tem dá. que estar antenado, não dá pra perder tempo. O Gabriel hoje tem um autismo de muito alto funcionamento. Hoje ele estuda, tem amigos, não tem mediadora na escola, fala como uma criança da mesma idade. E eu fico me perguntando muitas vezes se seria assim se ele não tivesse tido um diagnóstico com 1 ano e 1 mês. Como seria? E se eu não tivesse entrado com todas as intervenções que eu entrei, e não foram só intervenções terapêuticas, eu entrei também com suplementação, eu entrei com vitamina B12, eu fiz neuromodulação, eu fiz câmara hiperbárica, eu fiz inúmeros desses tratamentos pelos quais eu advogo que a gente tem que ter o direito de escolha, o pai tem que ter o direito de escolha, e eu não sei, eu não tenho como falar com vocês assim, se Gabriel ia ser a mesma criança, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque quando eu olho pro que eu recebi de diagnóstico, porque quando eu recebi o diagnóstico é horrível. Quando eu recebi o diagnóstico assim, olha, ele é muito pequeno, ele já tem muitos sinais, então tem uma perspectiva de ser um autismo muito grave. Se eu fosse você, eu lembro exatamente qual foi a palavra que a médica me falou. Você é médica, você sabe aonde você tá, você é pediatra, você sabe como é que é a vida de uma criança diferente. Então, se eu fosse você, eu me mudava talvez para uma fazenda, eu fazia alguma coisa no sentido de incluir ele de uma maneira mais social, porque eu não consigo ver uma perspectiva positiva. E eu saí desse consultório arrasada. Mas imagina se não. Imagina eu sair arrasada, eu não sabia para onde eu ia. E aí eu comecei a entrar em todos os grupos, querendo saber como eram os autistas. Se eles eram bons, se eles funcionavam, se eles eram inseridos, se eu precisava realmente me mudar para uma fazenda. E aí eu descobri
todo esse mundo aí da pediatria funcional, e eu já era mais de uma linha, eu já era fitoterapeuta, eu fiz fitoterapia no Hospital Federal da Andaraí, eu já gostava de uma medicina mais natural, mas eu não sabia que existia isso para autismo. E foi ali que... E ali que deu aquele start do eu preciso mudar minha prática. Eu preciso mudar. E eu não me arrependo, porque se eu tinha lá a neuropediatra falando que meu filho, eu precisava me mudar para fazenda, e hoje ele tá numa classe de aula sem mediadora, isso, se eu faria tudo de novo. Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho o quanto é importante, né, esse olhar atento da mãe ao bebê, porque a mãe é a pessoa que está mais em contato ali com o bebê, de perceber e de confiar no seu sexto sentido, né? Porque às vezes é aquilo que a professora diz, mas eu vim para o lugar, ou a própria doutora falou que isso é normal, a gente sente quando algo não é normal. Não dá para sossegar, né? Vai atrás, vai em busca de outro conhecimento, outro profissional, vai, porque tu pode realmente mudar totalmente o histórico de vida do teu filho. Eu acho mais do que isso, mais do que confiar no seu instinto. É não deixar que alguém invalide o seu instinto. Porque o que tem de mães que percebem um atraso de neurodesenvolvimento no seu filho e são invalidadas por todas as famílias, por todos os médicos, por todo mundo que a rodeia, até esse menino ter o diagnóstico com 4 anos de idade. Isto não está escrito, eu não tenho nem palavras para isso. Porque isso acontece. E eu acho que se eu puder dar uma dica para algum médico que esteja me ouvindo aqui e que tenha ali um pacientezinho que a mãe tá falando que tem alguma coisa diferente nele, que ela percebe alguma coisa diferente nele, valide o que essa mãe fala. Porque ela tá enxergando alguma coisa. E nem sempre essa coisa é enxergável num consultório médico. Sim, então curto. E o comportamento do bebê no consultório muda tanto, né? Eles é totalmente diferente do que eles estão, um ambiente diferente, eles ficam com receio, vão me pelar, vão vir com coisa gelada para ouvir meu coração. É totalmente diferente do que eles estão em casa. Não tem, é a gente que tá ali o tempo inteiro, né? Que conhece. Eu digo, além de ver, a gente sente. A mãe tem aquela coisa de sentir, né? Muito forte. Uma coisa que eu faço muito é pedir vídeos. Então, faz vídeo. Faça vídeo dessa criança no seu contexto natural. No dia a dia dele. No seu dia a dia, porque no consultório ele está assustado, ou ele está exageradamente tímido, ou ele está totalmente desorganizado. Então, às vezes eu faço diagnósticos para mais, às vezes para menos, porque o consultório é um ambiente totalmente não adequado para uma avaliação de neurodesenvolvimento. Inclusive, eu faço todas as minhas avaliações de neurodesenvolvimento sem jaleco. Não, assusta. Sem jaleco, sem nenhuma cara de médico. Outro dia, muito engraçado, eu vou fazer uma palestra. E aí o pessoal me pediu assim, mas a gente queria uma foto de jaleco, porque tá todo mundo de jaleco. E eu falei, não, mas eu não uso jaleco. Eu acho que eu nem tenho jaleco em casa. Nem tenho mais jaleco. Porque eu não uso jaleco, porque não dá. São crianças que normalmente, principalmente transtorno espectro autista. Transtorno espectro autista tem uma comorbidade imunológica. Então são crianças que também podem ter mais adoecimento. Tem muito mais chance de ter alergia à proteína do leite de vaca. Então são crianças que podem ter passado muito tempo no ambiente hospitalar, no ambiente médico. Então elas foram muito furadas, elas foram muito invadidas, elas não querem o médico. Então se ela chega ali no consultório, aquele consultório tem cara de médico, tem cara de laboratório, aí a médica tá lá totalmente impecável no seu jaleco branco, ela vai se desorganizar muito mais. Não, e aí a memória que ela tem é do hospital, aí sai do hospital, a memória que ela tem quando ela vai fazer uma vacina é a da pessoa com jaleco, às vezes de máscara, né? Aí vai para fazer um outro exame no laboratório, é aquela imagem de novo, sempre da imagem da dor. Como é que ela vai se sentir confortável? Não vai odiar. Eu falo assim, eu não gosto de consultório em prédio, pra mim. Primeiro por quê? Porque eu atendo autismo, né? Aí você chega a criancinha autista, acompanhada da babá e da mãe. Aí tem que dar aquela identidade para entrar numa fila, fazer um cadastro. Só isso ali já desorganizou a criança. Só isso aí já desorganizou. Já chegou meio ruim meu consultório, porque teve uma fila. Aí depois ele vai entrar no elevador. Aí tem uns que entram, tem uns que não gostam do elevador. Tem uns que querem andar no elevador o tempo inteiro. Tem um que quer subir e descer a escada o tempo inteiro.
Então, pô, ali já perdi minha consulta também. Então, ideal, assim, uma casa, térreo, bem agradável, mais agradável possível. E, de preferência, essa avaliação num consultório que pareça casa. Quer dizer, um consultório com menos cara de consultório possível. Um consultório que pareça casa, que ele entre ali, é um bate-papo da sua mãe com o médico. Não, aqui, olha, tá parecendo, acho que é o tio, hein? Esse aí é o tio. Tá parecendo, não fala isso aqui é a doutora Camila, fala isso aqui é a tia Camila. Muito melhor pra essa criança pra ser avaliada. Porque aí ele tá super assustado, ele já se desorganizou na fila, né, pra colocar o dedinho. Aí ele já mudou. Aí ele vai chegar pra mim todo desorganizado. O que eu vou fazer com essa criança? Vou falar, precisa de antipsicótico. Porque ele chegou aqui no meu consultório péssimo. Nem sempre essa criança precisa de antipsicótico. Porque antipsicótico são os remédios de escolha para transtorno espectro autista, mas eles têm efeitos colaterais de longo prazo horrorosos. Então, assim, entrar com antipsicótico num menino de 2 anos de idade, de 1 ano de idade... Começar com essa idade, vai usar até... Pra mim, é uma lástima. Primeiro faz intervenção, depois você tenta outras coisas, e aí se nada estiver funcionando, a gente vai para antipsicótico. Ai, mas aí ele bate a cabeça na parede. Mas ele tem 1 ano de idade. Se ele estiver batendo a cabeça na parede, a gente naquele momento segura um pouquinho. Consegue conter. Pelo menos até as intervenções funcionarem. Então, não sou contra usar antipsicótico, mas assim... Não é a primeira linha de tratamento. Não é a primeira linha de tratamento. A gente usa quando precisa. E a gente tem tantas opções, inclusive naturais, pra gente usar antes do antipsicótico, que eu deixo pra lá, pra depois. Pra mim, idealmente, eu entro com antipsicótico depois de 5 anos de idade. Mas... Claro que tem casos extras, mas idealmente eu entro com antipsicótico só depois dos 5 anos de idade. E aí a gente tem que considerar tudo isso, o consultório, como que é o consultório, quais que são os estímulos visuais no consultório. Então você chega lá naquele consultório, chega naquele consultório, e aquele consultório cheio de pecinhas pequenas, e aí esse menino quer pegar tudo. Ele quer pegar todas. Aí o médico já fica apavorado. Meu Deus, ele quer pegar tudo e jogar no chão. Às vezes, num ambiente que tivesse menos estímulo, ele não teria feito isso. Comportamento. Pra ver como cada detalhe é importante, né? Mas, gente, é uma conversa que, como eu gosto de dizer aqui, né? Os assuntos são tão importantes e são abrangentes que dá pra gente ficar horas e horas e horas conversando e fazendo o nosso podcast aqui. Mas eu quero fazer um convite para as mães, para as famílias que estão nos assistindo, que vocês coloquem nos comentários do vídeo quais são os desafios que vocês estão enfrentando, quais assuntos mais vocês querem saber a respeito da pediatria funcional, porque quero muito que a doutora esteja conosco em outros momentos, em outras oportunidades, que de repente a gente traga assuntos bem pontuais para esclarecer mais, né? Porque a gente vai tentando falar de tudo um pouco e a gente pode daqui a pouco, né, fazer algo realmente bem pontual. Então, assim, doutora, para a gente ir se encaminhando para o final, eu gostaria de que a senhora fizesse visualizasse o seguinte contexto. Que tu tem um WhatsApp de todas as mães, todas as gestantes e mães do mundo inteiro, tá? E que tu vai mandar uma mensagem por como é que é aquela mensagem de transmissão que todas elas vão receber. Que mensagem a senhora mandaria? Nossa, mas você me fez uma pergunta difícil demais. Você me tirou muito da minha zona de conforto. Que mensagem todas as mães do mundo vão receber da doutora Camila Milagres? Eu acho que primeiro é confiar nos seus instintos. Confie se você acha que tem alguma coisa de errado ou que algo mais possa ser feito, tanto na sua gestação quanto para o seu filho, e corra atrás. Eu acho que várias coisas na nossa vida é um luto. Um diagnóstico de autismo é um luto, porque você teve um luto daquela criança que foi desejada, que você pensou como seria. Quando ela está lá na sua barriga, você já pensou, será que ele vai fazer medicina? Será que ele vai casar? Então você já fez tantos planos e de repente de um dia para o outro você descobre que seus planos talvez não vão funcionar. Então a gente tem aquele luto ali do diagnóstico, mas fica pouco tempo no luto, parte logo para a luta. Vai pra ação. Parte logo para a luta, porque vai valer a pena. Mesmo em crianças autistas de nível 3,
crianças que não falam e que precisam de cuidados para o resto da vida. A gente consegue melhorar através de enriquecimento ambiental, através de estratégias de suplementação, de medicações e de outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode melhorar a vida dessas famílias. Não se deem por vencidas, Não se deem por vencidas. Numa família autista, numa família atípica, uma criança que para de gritar já muda muita coisa. Uma criança que aprende a escovar o dente já muda muita coisa. Foi uma coisa que aprende a falar, se comunicar. Que aprende a se comunicar com gestos. Ou que aprende a apontar ali no POD, na comunicação alternativa dinâmica. Isso já muda muita coisa para essa família. Então, se eu puder dar uma dica para a família atípica, não desista do seu filho. Por mais difícil que o caso seja, a gente consegue melhorar. Nossa, esses últimos episódios estão emocionantes, hein? Eu me emociono com cada palavra aqui. Doutora, deixe seus contatos, como que as mães podem te encontrar, que elas podem te acompanhar, se elas quiserem, né, consulta, enfim. Coloque aí como que elas podem estar conhecendo mais a doutora Camila e acompanhando o teu trabalho. Eu acho que pode seguir o Instagram do Instituto, @doutora Camila Milagres. Ali tem na minha bio um link para todos os projetos que eu tenho. Eu tenho projetos de um clube do livro em que eu separo mães que têm filhos atípicos e a gente lê livros sobre neurodivergência. A gente tem um encontro mensal sobre esses livros. A gente tem curso para pais. Tu disponibiliza algumas aulas, né, sobre vitaminas, enfim, algo muito interessante. A gente tem curso, eu tenho cursos para médicos lá no Instituto e eu tenho também o link para consultas. Eu não sou sozinha, eu tenho uma equipe, nós somos 3. Então, assim, muitas vezes as pessoas se assustam porque minha agenda é cheia, às vezes tem uma filinha de espera. Eu ainda atendo primeiro consulta, mas tem uma filinha de espera. Mas eu tenho outras pediatras na equipe que eu posso indicar. E casos graves, casos que estão difíceis ou que a mãe realmente precisa, eu sempre encaixo. E aí tem a possibilidade de consulta online, tem a possibilidade de consulta presencial aqui em Pelotas. Então eu acho que seguir lá a página do Instituto, vocês vão ver bastante coisa. Vai ter muito conteúdo, é riquíssima a página. Eu sou bastante ativista, assim. Vocês vão ver que não é uma página de marketing, ela não é bonita, ela não tem todos os tipos os detalhezinhos da rede social, até porque para mim é muito difícil gravar em todo esse contexto, mas eu tento fazer vídeos muito e eu tento falar muito sempre para pais e não para os profissionais, mas assim, então seguir lá, acho que vocês vão ter bastante informação. Excelente. Doutora, muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado esse convite. Com certeza, um podcast enriquecedor para essas famílias. E como eu disse, eu desejo muito que a gente, que esse seja o primeiro de muitos encontros ainda que a gente possa vir a fazer. Então, conforme vão vindo mais conteúdos aí que a gente possa estar conversando, estarmos juntas nesse projeto, vai ser o maior prazer ter você aqui conosco. Aqui está um presente, então, do GestarCast para você, para levar para casa, para o teu chazinho lá, lembrar de nós, tá? Muito obrigada realmente pela presença. Obrigado você. Eu que fico muito feliz de poder falar e principalmente de poder falar para o público de Pelotas. Assim, eu sou bastante conhecida no Brasil, mas eu me mudei há tão pouco tempo para Pelotas e aqui a região talvez não conhece muito do meu trabalho, porque eu me formei no Sudeste, fiz a parte toda de pesquisa no Nordeste e aí vim pra cá e poder ter esse acolhimento e poder estar aqui falando, eu fico bastante feliz. O espaço é seu aqui também. Obrigado mesmo. Gente, pra quem nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Como eu disse, deixe nos comentários, o GestarCast é para vocês, a gente quer cada vez mais fazer um podcast mais personalizado, mais específico para que você realmente tenha um maternar mais leve, mais tranquilo, com muito conteúdo, com muita informação, tá bom? Fiquem de olho nos próximos episódios, Domingo, 22 horas, no YouTube, no Spotify, tem episódio novo para vocês. Nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, @gestar.cast ou @Ana Paula Dias Correia, para vocês também ficarem por dentro de tudo. Se vocês estiverem recebendo seus pacotinhos de bênçãos nessa semana, que você tenha uma excelente hora. Que Deus abençoe muito vocês. Beijo no coração, até o próximo episódio.